Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 1º de julho de 1934, lição 1, Aías e o reino dividido. 1 Reis, capítulo 11, versos 29 a 39. Sucedeu, pois, naquele tempo, que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deus dos Sidônios, a Camus, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Texto áureo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbio 16, verso 18. Resumo da lição: 2 instrumentos de Deus, versos 29 e 30. Deus é quem põe e depõe, versos 31 e 32. As razões do desagrado de Deus, verso 33. A complacência de Deus para com a casa de Davi, versos 34 a 36. Deus promete a sua proteção ao que obedece, versos 37 a 39. A nossa lição mostra a fraqueza e a derrota humana e também a firmeza e vitória de Deus nos seus propósitos. Salomão, chegando ao cume da grandeza humana, manifesta a sua maior fraqueza. Mais vale quem domina a sua alma do que quem toma uma cidade, dizem-nos os provérbios. Ele tinha perdido o seu coração e, assim, havia também de perder o domínio da cidade. Quando Salomão não mais honrou Deus, este escolheu para si um outro instrumento para efetuar os seus planos, usando de um que fora reconhecido como homem de valor e distinguido pelo próprio Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versos 27 e 28. Deus preparou o encontro entre o profeta Aías e Jeroboão. Notai como está escrito que o profeta tinha uma nova capa. Entretanto, a mesma foi rasgada em 12 pedaços. O reino ainda estava novo na casa de Davi, entretanto, foi rasgado. O que para o homem está forte e bem unido pode, no momento, se desfazer, se a força e união não estão garantidas por Deus. Notai também que o profeta fielmente cumpre a sua missão, não temendo o rei, mas revelando a verdade em nome do Senhor. Deus tinha posto Davi, um pastor de ovelhas, como rei do seu povo, e o seu filho Salomão se fortificou nesse reino, ainda que teve fortes adversários antes de subir ao trono. 1 Reis, capítulo 1, versos 15 a 21. Mas é fácil Deus pôr, como o é também depor.
Lembremos-nos de um outro rei que não deu glória a Deus e por isso perdeu o juízo, até que engrandecesse ao Rei dos Reis. Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. Salomão pediu e recebeu sabedoria para governar e julgar o povo que lhe for entregue. Mas, não tendo pedido graça para o seu coração ser guardado, este se desviou para os deuses das mulheres que possuía. É muito fácil que as coisas que possuímos ou estão a nosso alcance nos desviem do caminho que devemos seguir. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. As possessões do mundo envaidecem e tornam-se idolatria, mas Deus as resiste e as derruba, dando graças aos humildes. Salomão e o seu filho se tinham tornado infiéis e orgulhosos, portanto, veio a derrota e Jeroboão, que ainda estava humilde, recebeu uma oportunidade para se tornar exaltado pelo Senhor. Mal, porém, soube perseverar Jeroboão na graça recebida e, portanto, não demorou também repetisse nele ainda pior o que se dera com Salomão. E esse resultado desastroso lhe foi participado pelo mesmo profeta que lhe viera anunciar as benignidades de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versos 1 a 16. A misericórdia de Deus foi manifesta para com o filho de Salomão, em que ele ficou governando um pequeno povo e assim veio a conhecer mais a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, a sua necessidade de auxílio do Senhor. Paulo disse: "Quando estou fraco, então estou forte." Isto, certamente, não é agradável para a carne, entretanto, nos faz depender do Senhor.